1521. Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes e as contravenções contra a economia popular. Esta lei regulará o seu julgamento. Artigo 2º. São crimes desta natureza. Inciso 1. Recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência, sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento. Inciso 2. Favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Inciso 3. Expor à venda ou vender mercadoria ou produto alimentício cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais quanto ao peso e composição. Inciso 4. Negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço, desde que a importância exceda de 15 cruzeiros, e com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da data e local da transação e do nome e residência do freguês. Inciso 5. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou vendê-los como puros, misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de mais alto custo. Inciso 6. Transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas em lugar visível e de fácil leitura as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes. Inciso 7. Negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo, e cuja importância exceda de 10 cruzeiros, ou de especificar na nota ou caderno que serão isentos de selo o preço da mercadoria vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a firma ou responsável, a data e local da transação e o nome e residência do freguês. Inciso 8. Celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor. Inciso 9. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos, bola de neve, cadeias, pichardismo e quaisquer outros equivalentes. Inciso 10. Violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida sem devolução das prestações pagas ou descontar destas nas vendas com reserva de domínio, quando o contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a correspondente à depreciação do objeto. Inciso 11. Fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos, possuí-los ou detê-los para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 2.000 a 50.000 cruzeiros. Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta lei, bem como
na de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos nesta definição os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção. Artigo 3º. São também crimes desta natureza: inciso 1. Destruir ou inutilizar intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Inciso 2. Abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender atividade de fábricas, usinas ou quaisquer estabelecimentos de produção ou meios de transporte mediante indenização paga pela desistência da competição. Inciso 3. Promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transporte ou comércio. Inciso 4. Reter ou assambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do país e provocar a alta dos preços. Inciso 5. Vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o fim de impedir a concorrência. Inciso 6. Provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários, por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. Inciso 7. Dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou cotas. Inciso 8. Exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio, com o fim de impedir ou dificultar a concorrência. Inciso 9. Gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários ou de capitalização, sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias, sociedades para empréstimo ou financiamento de construções e de vendas e imóveis, a prestações com ou sem sorteio ou preferência, por meio de pontos ou cotas, caixas econômicas, caixas Raiffeisen, caixas mútuas de beneficência, socorros ou empréstimos, caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria, caixas construtoras cooperativas, sociedades de economia coletiva, levando-os à falência ou à insolvência, ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados. Inciso 5. Inciso 10. Fraudar, de qualquer modo, escriturações, lançamentos, registros, relatórios, pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, em que o capital seja fracionado em ações ou cotas de valor nominativo igual ou inferior a 1.000 cruzeiros, com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcar ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas. Pena: detenção de 2 anos a 10 anos e multa de 20.000 a 100.000 cruzeiros. Artigo 4º. Constitui crime da mesma natureza
a usura pecuniária ou real, assim se considerando. A linha A, cobrar juros, comissões ou descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei. Cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio sobre quantia permutada por moeda estrangeira, ou ainda emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito. A linha B, obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 5.000 a 20.000 cruzeiros. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na operação usuária, bem como os cessionários de crédito usurário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva transmissão ou execução judicial. Parágrafo 2º. São circunstâncias agravantes do crime de usura. Inciso 1. Ser cometido em época de grave crise econômica. Inciso 2. Ocasionar grave dano individual. Inciso 3. Dissimular-se a natureza usurária do contrato. Inciso 4. Quando cometido. A linha A. Por militar, funcionário público, ministro de culto religioso, por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestadamente superior à da vítima. A linha B. Em detrimento de operário ou de agricultor de menor de 18 anos ou de deficiente mental, interditado ou não. Artigo 5. Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança concedida nos termos da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dentro dos limites de 5.000 cruzeiros a 50.000 cruzeiros, nas hipóteses do artigo 2º, e dentro dos limites de 10.000 cruzeiros a 100.000 cruzeiros, nos demais casos, reduzida à metade dentro desses limites, quando o infrator for empregado do estabelecimento comercial ou industrial, ou não ocupe cargo ou posto de direção dos negócios. Artigo 6º. Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, capítulo 3 do título 8 do Código Penal, e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz da sentença declarará a interdição de direito, determinada no artigo 69, inciso 4 do Código Penal, de 6 meses a 1 ano, assim como, mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de 48 horas, a suspensão provisória, pelo prazo de 15 dias, do exercício da profissão ou atividade do infrator. Artigo 7º. Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos no respectivo inquérito policial. Artigo 8º. Nos crimes contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados no Distrito Federal pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e Assistência e da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura, ou pelo Gabinete de Exames Periciais do Departamento de Segurança Pública e nos estados e territórios, pelos serviços congêneres, valendo qualquer dos laudos como corpo de delito. Artigo 10. Terá forma sumária nos termos do capítulo 5, título 2, livro 2 do Código de Processo Penal. O processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular são submetidos ao julgamento pelo júri. Parágrafo 1º. Os atos policiais,
inquérito ou processo iniciado por portaria deverão terminar no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. O prazo para oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso. Parágrafo 3º. A sentença do juiz será proferida dentro do prazo de 30 dias, contados do recebimento dos autos da autoridade policial. Artigo 536 do Código de Processo Penal. Parágrafo 4º. A retardação injustificada, pura e simples, dos prazos indicados nos parágrafos anteriores importa em crime de prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Artigo 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá indistintamente a todas as varas criminais, com exceção das primeira e 20ª, observadas disposições quanto aos crimes de competência do júri de que trata o artigo 12. Artigo 12. São da competência do júri os crimes previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 13. O júri compõe de um juiz, que é o seu presidente, e de 20 jurados sorteados dentre os eleitores de cada zona eleitoral, de uma lista de 150 a 200 eleitores, 5 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 14. A lista que se refere ao artigo anterior será semestralmente organizada pelo presidente do júri, sob sua responsabilidade entre pessoas de notória idoneidade, incluindo de preferência os chefes de família e as donas de casa. Artigo 15. Até o dia 15 de cada mês, far-se-á o sorteio dos jurados que devam constituir o tribunal do mês seguinte. Artigo 16. O júri funcionará quando estiverem presentes, pelo menos, 15 jurados. Artigo 17. O presidente do júri fará as convocações para o julgamento com 48 horas de antecedência, pelo menos, observada a ordem de recebimento dos processos. Artigo 18. Além dos casos de suspeição e impedimento previstos em lei, não poderá servir jurado na mesma atividade profissional do acusado. Artigo 19. Poderá ser constituído um júri em cada zona eleitoral. Artigo 20. A presidência do júri caberá ao juiz do processo, salvo quando a lei de organização judiciária atribuir a presidência ao outro. Artigo 21. No Distrito Federal, poderá o juiz, presidente do júri, representar ao Tribunal de Justiça para que seja substituído na presidência do júri por juiz substituto ou juízes substitutos, nos termos do artigo 20 da Lei 1301. Servirá no júri o promotor público, se for designado. Artigo 22. O júri poderá funcionar com pessoal, material e instalações destinados aos serviços eleitorais. Artigo 23. Nos processos de competência do júri, far-se-á a instrução contraditória, observado o disposto no Código de Processo Penal, relativamente ao processo comum, livro 2, título 1, capítulo 1, com as seguintes modificações. Inciso 1. Número de testemunhas, tanto para acusação como para defesa, será de 6 no máximo. Inciso 2. Serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, dentro do prazo de 15 dias, se o réu estiver preso, e de 20 quando solto. Inciso 3. Havendo acordo entre o Ministério Público e o réu, por seu defensor, mediante termo lavrado nos autos, será dispensada a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e cujos depoimentos constem do inquérito policial. Inciso 4. Ouvidas as testemunhas e realizada qualquer diligência, porventura requerida, o juiz, depois de sanadas as nulidades e irregularidades, e determinar ou realizar qualquer outra diligência que entender conveniente, ouvirá nos autos sucessivamente por 48 horas o órgão do Ministério Público e o defensor. Inciso 5. Em seguida,
O juiz poderá absolver, desde logo, o acusado, quando estiver provado que ele não praticou o crime, fundamentando a sentença e recorrendo ex officio. Inciso 6. Se o juiz assim não proceder, sem manifestar, entretanto, sua opinião, determinará a remessa do processo ao presidente do júri, ou que se faça a inclusão do processo na pauta do julgamento, se lhe couber a presidência. Inciso 7. São dispensadas a pronúncia e a formação de libelo. Artigo 24. O órgão do Ministério Público, o réu e o defensor serão intimados do dia designado para o julgamento. Será julgado à revelia o réu solto, que deixar de comparecer sem justa causa. Artigo 25. Poderão ser ouvidas em plenário as testemunhas da instrução que previamente e com 48 horas de antecedência forem indicadas pelo Ministério Público ou pelo acusado. Artigo 26. Em plenário, constituído o conselho de sentença, o juiz tomará aos jurados o juramento de bem e sinceramente decidirem a causa, proferindo o voto a bem da verdade e da justiça. Artigo 27. Qualificado o réu, e sendo-lhe permitida qualquer declaração a bem da defesa, observada as formalidades processuais aplicáveis e constantes da seção 4 do capítulo 2 do livro 2, título 1 do Código de Processo Penal, o juiz abrirá os debates, dando a palavra ao órgão do Ministério Público e ao assistente, se houver, para a dedução da acusação e ao defensor para produzir a defesa. Artigo 28. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1 hora para cada um. Havendo mais de um réu, o tempo será elevado ao dobro, desde que assim seja requerido. Não haverá réplica nem tréplica. Artigo 29. No julgamento que se realizará em sala secreta, com a presença do juiz, do escrivão e de um oficial de justiça, bem como dos acusadores e dos defensores que se conservarão em seus lugares sem intervir na votação, os jurados depositarão na urna a resposta sim ou não ao quesito único, indagando se o réu praticou o crime que lhe foi imputado. Parágrafo único. Em seguida, o juiz, no caso de condenação, lavrará a sentença, tendo em vista as circunstâncias atenuantes ou agravantes existentes nos autos, e levando em conta na aplicação da pena o disposto nos artigos 42 e 43 do Código Penal. Artigo 30. Das decisões do júri e nos termos da legislação em vigor, cabe apelação, sem efeito suspensivo, em qualquer caso. Artigo 31. Em tudo mais que couber e não contrariar esta lei, aplicar-se-á o Código de Processo Penal. Artigo 32. É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário o crédito especial de 2 milhões de cruzeiros, para ocorrer, vetado, as despesas do pessoal e material necessários à execução desta lei no Distrito Federal e nos territórios. Artigo 33. Esta lei entrará em vigor 60 dias depois de sua publicação, aplicando-se aos processos iniciados na sua vigência. Artigo 34. Revogam-se as disposições em contrário.